Olá você, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast A Bússola do Gestor. Aqui nós vamos conversar com empresários, com pessoas que fez e fazem as coisas acontecerem. Como eu sempre digo, pessoas que já amassaram barro, pessoas que já praticaram. Não é aquele empreendedor de palco que vem às vezes falar de coisa que não tem conhecimento. Vamos trazer aqui sempre pessoas que conhecem, que fazem no dia a dia as coisas acontecerem. E para iniciarmos aqui essa jornada, essa primeira temporada, ninguém melhor do que a patoense Vanessa, que é empresária, é jornalista, já morou em várias cidades do Brasil e vai contar um pouco para nós como é o dia a dia da gestão da sua clínica veterinária. Um mercado que tem crescido muito, um mercado que hoje em dia até, Vanessa, dizem que muitos deixaram de ter um filho para adotar um pet. E quando a gente fala de pet, não está falando somente de cachorro, né? São outros animais que você pode hoje criar. Claro, né? Aqueles que são permitidos por lei, não aqueles que são proibidos. Mas é um mercado que tem crescido muito e, como ela é associada nossa da Abracinove, vem aqui contar um pouco como foi antes e depois de conhecer a Abracinove. Como é que estão seus processos internos, como é que estão os seus indicadores, como é que é o dia a dia, como é que é a relação com o cliente. Então você que está nos assistindo ou nos ouvindo vai poder ver aqui tirar muitos aprendizados, ter inspirações, vai poder pegar esse modelo que nós chamamos de boas práticas e levar para o seu negócio. Então aqui é sempre empresário falando para empresário, gestor falando para gestor. Eu sempre digo o seguinte, que abrir um empreendimento é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra. Então o nosso objetivo aqui é transformar os empreendedores também em gestores. Vanessa, como dizem por aí, né? Quem é você na fila do pão, não é? Onde você nasceu? Como é que foi sua infância lá por Patos? Quando você já andou? Vi que você andou para 11 estados do Brasil, já trabalhou em várias áreas, área de inovação. Então, como é que é a Vanessa no dia a dia? Mãe também, né? Isso? Sim. Dos filhos, é isso? 2. Menino ou menina? Menino e menina. Qual a idade? 4 e 9 anos. Então, eu vou te perguntando uma coisa. Como é que você faz para trabalhar e cuidar desses meninos, Vanessa? É desafio dobrado, não é isso? O desafio é dobrado. E sou mãe de pet também. Então, além das crianças, tem os meus pets também em casa. É desafiador, né? Eu sou de Patos, natural de Patos. A minha infância foi muito feliz, que é uma infância que você podia brincar, correr, ficar na calçada conversando até tarde. Sempre gostei muito de conversar, de interagir com as crianças do meu bairro. E desde pequena eu estava aprontando alguma coisa. Então, eu fazia eventos, fazia festinhas. Meu pai, ele é locutor, radialista. Meu avô também trabalhou em rádio. E eu herdei um pouco essa paixão deles pela comunicação. Então, eu tinha já em mente o que eu queria, naveguei por tentei fazer letras, não consegui e fui para o jornalismo, né? Mas nunca só parada numa área. Então, dentro do jornalismo, eu tive acesso a muitas áreas. Então, eu tive como trabalhar em emissoras de rádio, mesmo sendo estudante, eu consegui ter um programa de locução. Onde era? Lá em Patos mesmo. Qual a Rádio Espinharas? Não, era numa emissora menor, Morada do Sol. Certo, E conheço aí também. eu tive um programa que eram de 6 horas diárias, então era uma coisa bem desafiadora para mim. É engraçado que essa rádio do interior, né? Eles fazem um programa quando morre alguém, né? Eles anunciam na rádio, né? Sim. É engraçado isso, sabe? Exato. Eu já ganhei até uma galinha de presente, já ganhei bolacha de creme crack. Eu tenho um amigo que é dentista, disse que o cara chegou perto de Patos, ali, Teixeira, e entregou a ele uma caixa com 13 pintos na caixa. Mas é isso, olha, essa questão do interior, eu também sou do interior, eu até brinco de que eu sou do interior, de uma cidade do interior. Peraí que eu vou explicar isso, é meio confuso mesmo. É porque eu sou de Caiçara, e Caiçara é interior da Paraíba, mas eu morava no interior de Caiçara, tá certo? Então, assim, a minha infância toda foi exatamente brincando, correndo no mato, jogando futebol no meio da rua, não, no meio daquele povoado. E hoje a gente não vê mais isso. Não. Hoje a gente não vê mais criança tendo, quer seja por questão de violência, quer seja por cuidado dos pais, mas é muito bom, assim, essa infância, quando a gente que pôde viver isso, né? Sim.
Aí de lá você sai viajar o Brasil, como é que foi essa parte? Isso, de lá eu, né, concluí o curso de jornalismo, tive experiências com várias coisas dentro do jornalismo, mas eu casei e meu esposo era de São Paulo, a gente teve que ir para lá. Em São Paulo eu naveguei por agências de comunicação e marketing, então foi uma experiência diferente que abriu um leque para mim do que eu realmente tinha como paixão, que era a criação. Então, eu acompanhava meu pai na rádio, criando spots, criando locuções, eu era apaixonada por aquilo. E nas agências eu pude ver as artes sendo criadas, sites e várias coisas, e eu comecei a ter uma experiência mais prática com isso no interior, assim, de São Paulo, e foi muito bom. Mas não parou por aí, então eu fui para agências de clipping, eu fui realmente navegar por várias áreas da... Explica aí um pouco o que é a agência de clipe. O que é que eu fazia? Nem todo mundo conhece essa... O que é que eu fazia como operadora de clipe? Então, eu trabalhava na Avenida Paulista de meia-noite a 8 da manhã. Então, quando o pessoal estava indo trabalhar, eu estava chegando em casa, digamos assim. E aí, o que é que a gente fazia? Dentro de uma plataforma, a gente estava fazendo um clipe de notícias, selecionando notícias, por exemplo, para a Brasinov. O que é que a Brasinov quer saber? Então, a gente levanta aquelas vocês notícias. faziam de forma, vou chamar aqui, manual, ficava olhando uma a uma, né? Tinha um Isso? sistema e a gente filtrava essas informações. Já tinha sistema nessa época já? Já Porque tinha sistema. um tempo atrás, Exato. acho que quando você começou a estudar, talvez não fosse manual, não é isso? Isso, desse jeito. Eu perguntei, porque acredito que essa profissão hoje está bem, talvez até assim, acontece ainda, mas a forma de você coletar essas informações totalmente diferente. totalmente diferente. Você bota lá um alerta. Hoje o Google já dá esse um alerta. Então, assim, isso é muito importante, que vamos falar muito sobre isso, essa mudança no mercado, tá certo? O que está acontecendo? Ontem eu estava com um arquiteto reformando uma clínica e a quantidade de armários que tem a clínica, tá certo? Ele disse, ó, tira tudo. Porque antigamente a gente ia colocar, tinha uma necessidade de ter armário para guardar papel. Hoje isso está mudando. Com certeza. Você não tem quase mais o que guardar, é tudo na nuvem. Então, essa forma de você fazer negócio, o seu modelo de negócio, a sua operacionalização, para hoje tem muitas mudanças, tá certo? Com certeza. E você, quando você falou a questão do clipe, eu também tive uma experiência com essa parte de marketing, que eu trabalhava numa agência, e foi o meu primeiro emprego, e o meu trabalho lá era ir tirar foto do negativo, chamada fotolito. Sim. Não é isso? Que era para fazer as letrinhas, fazer anúncio para o jornal. Tá certo? Hoje em dia, nem CorelDRAW tem na época, nesses programas mais modernos de hoje. Então, assim, como as coisas mudaram nos últimos anos, tá certo? E isso a gente tem que estar atento para os nossos negócios. E eu sempre pergunto para o empresário, você está atento? Eu até uso aqui uma analogia entre uma experiência banco digital, chamar aqui experiência Nubank, e uma experiência banco tradicional, Banco do Brasil, Caixa Econômica, qualquer um outro aí. Quando você precisa resolver alguma coisa, há uma diferença muito grande entre um e outro, tá certo? E aí nossos filhos, eles querem uma experiência digital ou experiência aqui offline, tá? Sim. Offline. E aí a nossa empresa, já chega nisso, tá? Como é que tá a sua, como é que tá a minha empresa? Hoje ela tá mais para um banco digital ou mais para o offline? Então, continuando aí, você parou do clipe, né? Você fazia clipe, não era isso? Isso. Trabalhei com clipping, mas a gente teve a oportunidade de se mudar para Minas. Meu esposo passou no doutorado. Ele desenvolveu um medicamento, que inclusive foi um projeto do SUS. E nós fomos para Minas. E em Minas eu tive a experiência de trabalhar na Universidade Federal de Lavras e trabalhar em um projeto pioneiro, que era um parque tecnológico. E eu nunca tinha tido contato com tecnologia. Então, uma seleção bem robusta, sempre me capacitando para participar de seleções, porque eu acho que é uma coisa que deixa muito a desejar. A gente tem muita gente querendo emprego, mas que não está estudando nem a empresa que vai para fazer uma seleção, né? Isso faz uma diferença muito grande na hora de tu escolher ou não um profissional para trabalhar com você. E aí eu tive essa oportunidade. Uma das coisas um dos valores da minha empresa é aprendizado, né? Sim. O que é aprendizado para nós? É você aprender com todas as experiências, que você aprende com os erros e aprende com os acertos. E uma das coisas hoje que eu valorizo muito quando vou entrevistar, quando é cargo de liderança, quando é cargo mais operacional, o próprio RH faz, mas liderança eu sempre gosto de fazer as entrevistas. E minha entrevista ela é diferente daquele script que ele já conhece, tá? Sim. Então eu pergunto para ele o quê? Qual é o seu maior sonho? Aí eu pergunto, qual foi a sua maior realização? Pergunto para a pessoa, e aí eu vou vendo se aquela pessoa realmente tem valores que estão de acordo com os valores da empresa. E um que eu não deixo de perguntar
Você gosta de ler? Geralmente a pessoa diz que sim. Sim. Aí eu pergunto, quais os livros que você já leu ou está lendo? E muitas vezes você vê que a pessoa... Aí quando eu estou lendo livro tal, qual foram os aprendizados que você viu no livro? Como eu escuto muito podcast de livro, até recomendo o Resumo Cast, é excelente. Já mais de 300 livros já de negócio que eu já escutei, é o resumo dele. Então, realmente eu sei qual é a essência do livro, qual é a mensagem central. E aí eu sei se a pessoa está realmente lendo ou não. O que você falou é muito certo. Nem todo mundo está disposto a estudar, a se preparar para o mercado de trabalho. Existe aí, muitos falam aí sobre que as novas tecnologias estão tirando os empregos. Isso é falácia. Eu tenho na minha empresa, eu tinha 12 pessoas na área de receptivo, no call center receptivo, tá certo? Eu instalei agora um robô, e quando a gente fala robô, tá, gente? Não é aquele robô que você conhece, aquela figura feia de ferro, não. É um algoritmo. E faça a mesma operação com 4 pessoas. Aí você pode dizer assim, demitiu 8. Disse, não demiti 8. Eu contratei mais 15, abri mais 2 empresas agora e estou contratando. Sim. Tá certo? Então, assim, agora, não são as mesmas pessoas, não são mais operador de call center, porque a operação está sendo digitalizada. Temos hoje estudo que diz que 47% dos empregos no mundo já pode ser substituído por máquina. E naquele livro Eu, Você e Robôs, de Marta, alguma coisa o nome dela, não lembro agora, ela fala que tudo que poderá ser automatizado será. Sim. Só tem um jeito de você não ser substituído por um robô, é não sendo um robô. Então, muito bem, você colocou aí, o quanto as pessoas elas estão dispostas a realmente se capacitarem para ocupar esse posto de trabalho. Então, para nós, somos empresários, é um desafio muito grande. Já eu falo sobre isso com você, como é que você lida com essa situação lá no dia a dia, tá? Sim, e aí eu fui traçando esse caminho em Minas, né, trabalhei no Parque Tecnológico, então eu fiz diário de obra do parque, uma obra muito grandiosa, né, que finalizou recentemente e transformou o sul de Minas, e daí nós fomos para o Paraná e eu tive uma experiência bem... O nômade de você, né? Porque ele foi fazer um concurso para professor você ia, universitário. Já tinha filho nessa época ou não? Já tinha, nossa filha estava com 4 meses, ela nasceu em Minas, ela é mineira. Quanto tempo no Paraná? No Paraná nós ficamos 1 ano e meio. E depois do Paraná? Voltamos para Minas, porque ele foi chamado pelo SUS para apresentar o projeto e tudo mais. E aí eu recebi o convite, passei pela seleção para representar a primeira agência de inovação do café do Brasil. Então, eu estava à frente de um projeto que era pioneiro. Desse projeto, a gente já fez a primeira cafeteria escola do Brasil. Isso quando é que entra na cabeça de vocês a ideia de empreender? Agora, sair dessa questão de ser funcionário para passar a empreender. Como é que isso nasceu na cabeça de vocês? Nasce do desejo de morar em João Pessoa. Porque quando nós fomos embora de João Pessoa, foi por um motivo de saúde da minha sogra. Então, nós fomos para São Paulo, doutorado, experiências, mas o nosso sonho realmente era morar em João Pessoa. E ter também uma independência, né? Então, assim, por mais experiências positivas que eu tive, né, dentro do mercado, eu não era bem remunerada para isso, eram projetos. Então, eu estava trabalhando naqueles projetos. Você já tinha na sua mente que ia abrir uma empresa de pet shop ou isso nasceu como? Na verdade, veio junto com o Luiz, que Luiz, ele é veterinário, né? Então, ele sempre pensou em clinicar. Ele clinicou em São Paulo, ele trabalhou em hospitais de urgência e emergência e foi uma experiência muito grande para ele. Ele trabalhou na implementação do primeiro hospital lá no Paraná. E quem teve a ideia de abrir a empresa? Então, quando a gente estava lá, voltou para Minas, a gente falou, olha, agora a gente vai conseguir voltar para João Pessoa, porque vai terminar o doutorado e a gente vai abrir uma clínica. Desde pequena, né, meu pai ele é radialista, mas terminava o show que ele fazia, eles gravavam um CD e depois eles vendiam esse CD. E eu ficava cuidando dessa venda. Então você já tem a ver desde criança. Eu já estava ali vendendo CD, eu fui representante de doce, então com 15 anos. Então já estava acostumada com essa coisa de ir para o banco, né, que era totalmente diferente da relação que a gente tem hoje com o banco. E aquilo tudo já era um universo para mim, que eu não tinha consciência, mas já fazia parte do que eu era. Aí vamos abrir uma empresa. E depois? E aí? E aí foi muito complicado, porque a gente veio para cá com algumas
coisas e com uma sociedade, com uma outra pessoa. E aí, nessa sociedade, a gente perdeu absolutamente tudo. Ficamos aqui em João Pessoa sem ter nada. E aí você começa a trilhar, né, e buscar soluções, então você vai trabalhar para outras pessoas. Aí hoje seu sócio é seu esposo hoje. Exatamente, entendeu? Sócio é uma coisa muito interessante, tá? Tem uma frase que diz assim, quando você for buscar um sócio, negocie como inimigo Sim. para executar como amigo. E geralmente a gente começa negociando como amigo. Então você pega para ser sócio, seu amigo, seu irmão, Isso. seu cunhado. E quando você começa o trabalho, que você vê às vezes que não tem aquela mesma sinergia, e eu conheço várias histórias, eu não tenho muita. Eu tenho uma empresa, que eu tenho 2 sócios, são 2 pessoas maravilhosas, eles fazem a parte técnica e eu faço a parte da gestão, então isso facilita muito também. Os 2 eles foram meus funcionários, tá? Então, Sim, assim, legal. já nos conhecíamos bem. Mas, assim, nas outras empresas eu não tenho muita vocação para sócio, porque como eu sou muito rápido nas decisões, então quando você tem um sócio, você tem que explicar para convencer tudo. Então, uma relação de sócio não é uma coisa muito fácil. Sim. Agora, quando você vai procurar um sócio, tem que ver o seguinte, ele é o investidor, está entrando com o dinheiro e eu com o trabalho, ele é bom na parte comercial e eu sou bom na parte técnica, porque aí há essa complementariedade. Isso. Mas existe uma tendência, inclusive, de você pegar pessoas que são parecidas com você. E aí você traz uma pessoa que é um clone seu. E parte de fazer a mesma coisa. Então, sociedade realmente é uma coisa que todos que estiverem aí pensando têm que analisar bem antes de fazer uma sociedade. E tem que ter muito diálogo, muita conversa, porque é uma relação como um casamento. E aí você teve a sociedade, aí depois vocês abrem só a empresa de vocês, só vocês 2. Isso, a gente decidiu, né, abrir a clínica e aí tudo que a gente aprendeu, tudo que eu vi dentro da Unimed, eu trabalhei na Unimed como analista de marketing lá no Paraná, e aí me chamou muita atenção a medicina preventiva. E aí, quando a gente decide abrir a nossa empresa, que a gente já viu que o mercado daqui já tinha uma política de trabalho para o atendimento veterinário, e a gente não era de acordo com aquilo que é praticado aqui, eu falei, não, vamos fazer diferente. Então, a gente começou a montar como é que a clínica ia funcionar. E aí, nós somos hoje a primeira clínica da Paraíba que trabalha com medicina preventiva, alimentação natural, que hoje todo mundo fala. Lembrei agora do filme, como é que é? O Alta Compadecida, né? Isso. Fica comendo bife aqui, né? Então, assim, tem essa preocupação com a alimentação natural para os pets, no caso para os cães, né? Isso, Só gatos cães. também. Gatos também? Também. Tá, porque quando fala de pet, o conceito pet hoje engloba o que tanto? Um passarinho que você cria é pet Isso, também? é pet. Tudo é pet. Isso, tem os cães, os gatos e os pets não convencionais, que Tá. são, né, esses pets que fogem do cão e do gato. Então, que são legalizados, que você pode ter, mas eles estão dentro desses pets, do mundo pet aí, que é bem amplo, né, nesse sentido. E aí a gente trouxe esses conceitos focados em quê? Medicina preventiva, mas, nossa, trabalhar com isso é um desafio. Por quê? Porque nós não temos o hábito de fazer check-up. Imagina você colocar isso para pets. Eu vi você falando disso que quando você implantou essa questão do check-up para o pet, o tutor, chama tutor, não é isso? Isso. Eu conhecia anteriormente como dono do cão, tá? Tutor, né? É tutor, isso mesmo. Tem até uma história bem... Não sei se é uma piada, não sei se é... Claro que não é verdade, tem alguma brincadeira que alguém lhe contou um dia, que é o seguinte, chegaram para aquele advogado bem conhecido, Rui Barbosa, acho que foi Rui Barbosa, acho que foi. O cara falou assim, o cachorro entra no açougue e come 1 quilo de carne. Quem paga o quilo de carne? É o cachorro ou o dono do cachorro? Aí ele olhou assim e disse, olha, quem paga o quilo de carne é o dono do cachorro, que ele é responsável pelo cachorro. Ele está certo, o açougue é o meu e o cachorro foi o seu. E o quilo de carne é R$100. Aí ele olhou assim, olhou e disse, tudo bem. A minha consulta foi 200. Você me deve somente 100, tá? Meu Deus do céu. E outra que tem um amigo meu que é veterinário, ele colocou lá no consultório deles, né? Consulta R$200. Olhadinha, 300.
Isso, é muito comum, né? É uma prática comum. É só dar uma olhadinha aqui, Sim. uma olhadinha é mais cara, né? Isso. E aí você implantou essa questão da alimentação saudável. Isso. E quando a gente implementa as práticas saudáveis para os animais, elas impactam o tutor, né? Então a gente já teve pessoas que pararam e pensaram: poxa, eu tô dando isso pro meu cachorro, mas eu Eu também como mereço. isso. Eu também mereço. Né? Exato. Então o paciente ele tem uma dieta balanceada. Então quando ele vai para uma consulta nutricional, ele sai com uma dieta extremamente balanceada para o peso, idade, porte dele. Olha só, eu criei muito lá no interior, tá? Eu não tenho pet hoje, tá certo? Moro em apartamento, sei que pode ter, mas é mais complicado, sabe? E viajo muito, não tem quem cuide, então eu prefiro não ter pet. Eu adoro cachorro, tem no sítio. Lá no sítio eu tenho lá os vira-lata caramelo, tá? Sim. O meu vira-lata caramelo que tá no sítio, ele come de tudo. Sim. Se ele achar Uma pedra. uma pedra, ele come resto de comida, Sim. às vezes fazemos lá uma festa, aí tem lá os tambores, ele vira o tambor, acho que é daí que vem a expressão vira-lata, né? Aquele vira-lata para comer, é isso mesmo? Desse jeito. Minha vira tambor, tá? E não adoece, não tem nada. Eu criei uma poodle há um tempo atrás e se comesse um osso, cachorro adoecia. Sim. Por que isso? Isso tem a ver assim com aquela raça pura, ela tá mais pega doença com mais facilidade, Tem não muito tem nada a do ver. O que é isso? condicionamento, da exposição, Ele né? desenvolve o anticorpos também, Então, como você. exato, ele está exposto àquilo ali, né? E não, mesmo que não seja saudável, ele está tendo contato. Se assemelha muito à criação de um filho, né? Quanto mais eu minimizo, Tá. eu vou minando ele vai ficando mais suscetível a alguns Eu problemas, tenho uma né? cachorrinha lá, que eu criei agora de 6 cachorras, na verdade, tudo fêmeas, né? Aí eu Eita, coloquei no grupo, aí você pegou dois, pegou outro, aí o resultado, os 5 voou. foram adotados. Foi ontem, a minha secretária do lá também pegou um também, né? Ela disse, seu Josué, esse cachorro não é de Deus, não. Ah, Derrubou minhas plantas. Meu esposo colocou uma tela, ela comeu a tela. Aí quando eu chego na empresa, ai, meu a Deus. minha do DP que pegou uma também disse, ô cachorrinha danado. Filhote. Deve ser, então, A genética. a genética, mas agora tão lindo, tão lindo. Eu até disse, ó, dá vontade de pegar de volta, sabe? Eu gosto muito de cachorro, meu apartamento não dá. E assim, nada contra, sabe? Meu irmão dorme na cama e o cachorro de lado. Eu Sim. não gosto. Pra É. mim, assim, eu adoro o cachorro, ele no lugar dele e eu no meu. É porque tá? tem muita relação. A relação ela vem mudando, né? Como a gente fala do mercado pet, o mercado pet é o mercado que mais cresce, né? E a relação que existia antes com os animais para que existe hoje é totalmente diferente. E a pandemia ela foi um divisor de águas nesse sentido. Então, quem se sentia sozinho, né, conseguiu ver aquele animal de outra forma, né, como um apoio, como realmente uma companhia. Então, hoje a gente vê muito que esses pets eles ocupam esse lugar de companhia, de afeto e tudo mais. O cachorro, né? Acho engraçado que o cachorro, você chega em casa, se chega a 3 pessoas, mas ele dá atenção primeiro a um. Parece que ele adota uma pessoa na casa, não é Ele isso? escolhe, né? Ele escolhe um, né? E assim, e a hora que você chega, ele tá ali com você, aquela alegria toda. Já o gato nem sempre é assim. Parece que o gato, ele é mais... Tem personalidade própria, né? Eu chamo de interesseiro, tá? Ele sai pra você quando ele quer alguma coisa, tá certo? Não, mas tem gatos e gatos. Não digo dos gatinhos assim, não. Tem gatos e gatos. Defensor dos animais aqui, não tô atacando os animais não, mas os gatos que eu conheci até hoje eram assim. Eu não gosto muito de criar gato não, agora cachorro eu gosto. Olha, Vamos lá, nós falamos um pouco sobre a sua história, você viajou muito já ao Brasil afora. Falamos um pouco também sobre como surgiu a ideia da clínica. Agora vamos falar da parte da gestão da clínica. Você Sim. teve a ideia, vamos abrir a clínica, já tinha uma experiência, como você falou. Sim. E aí? Como é que foi? Porque hoje em dia, como eu já falei, eu volto a repetir aqui, abrir um negócio é uma coisa. Você Sim. é técnico e amanhece o dia, tem uma crise de empreendedorismo, tá certo? Tem um sonho e eu vou abrir, vai lá e abre o CNPJ. Aí, sou empresário. E agora? Sim. Como é que foi isso para vocês? Foi bem difícil, até porque eu não podia sair. Eu arrumei um emprego aqui em João Pessoa e eu não podia sair do emprego porque a gente estava abrindo um negócio, então não tinha garantia, a gente não teve caixa, investidor, não teve absolutamente nada. A gente abriu uma Literalmente empresa, com a cara e a coragem. cara e coragem e apoio de quem cedeu o imóvel pra gente.
negociar o aluguel. Foi só isso, né? Então, assim, nos primeiros meses, os 3 primeiros meses, meu marido ficou sozinho. Então, ele atendia, ele recebia, ele limpava, ele era o seu próprio auxiliar. Então, nesses 3 meses que passaram, ele falou, você tem que ir para lá, porque as contas de água não foram pagas. Era só ele no início? Só ele. E você fazia o que na época? Eu estava trabalhando no marketing de uma escola. Ah, tá. Você entendeu? tá empregada. Então, eu estava empregada, estava segurando aquela garantia, porque a gente tinha uma filha, e disse, cara, se nada der certo, eu pelo menos tenho que segurar esse emprego por enquanto. Quando passaram 3 meses, ele falou, venha pra cá, não tenho como. As contas estão aqui, os boletos, já temos clientes. Eu preciso de você. E foi daí que eu fui para a clínica, né? Enquanto jornalista, eu não sou administradora, eu sou jornalista, né? Tenho especialização em comunicação empresarial, domino muito bem essa área, mas eu não era gestora, né? E daí a gente teve inúmeros desafios, muitos mesmo. Então, era só eu e ele no começo, não tinha equipe de apoio, não tinha absolutamente nada. Hoje tem quantos colaboradores entre terceirizados e próprios? Hoje, no total, a gente tem uma equipe com 20 pessoas. Muito bom. Né? Sim, entre pessoas que vêm agregar como volantes e prestadores. E é muito gratificante conseguir ter hoje uma equipe dessa para prestar, né? Então praticamente só você e ele. E aí como é que foi essa mudança do empreendedor para o gestor? Aí eu vi que, tipo assim, eu não poderia colocar qualquer pessoa para trabalhar com a gente, porque, tipo, o que a gente estava oferecendo para o cliente, principalmente no atendimento, que eu fazia esse atendimento, eu vinha com práticas que eu queria consolidar, não poderia ser qualquer pessoa. Então, desde o primeiro estagiário que eu contratei, eu fui buscar apoio no banco realmente de talentos, eu fui para... Isso é muito importante, porque eu passei por isso no passado, tá certo? Eu fazia o quê? Olha, minha filha terminou o estudo, tá precisando de um emprego, e ela dava um emprego. Meu primo tá desempregado, e ele dava um emprego. E não pode ser assim, buscar perfil do cargo, tá? Então, assim, é interessante que aquilo que você passou, aquilo que você teve essa expertise já desde o começo, talvez até pelas empresas que você já navegou, aquele jovem que está pensando em abrir um negócio que nunca trabalhou, talvez não tenha essa expertise. E aqui ele pode, com essas boas práticas, ir aprendendo que esse é o objetivo do Bússola do Gestor, é levar esse tipo de conhecimento. Então, o que você fez ali desde o começo é trazer pessoas que tenha o perfil para aquele cargo, que tenha os valores que você tem, para que você possa ser mais assertiva. Por quê? Senão você traz uma pessoa, não é que ela não é uma pessoa boa, todo mundo é bom na sua singularidade. Ela pode ser boa para um outro emprego. Então é muito importante que o gestor faça isso, traga pessoas com o perfil para o cargo. Exato, alinhada ao propósito que você está fazendo. Alinhada ao propósito da empresa, né? Com certeza. E aí a gente foi caminhando nesse sentido. Então, no meio de todo esse processo, eu fiquei grávida novamente, tive meu segundo filho. E com isso a empresa ela ia crescendo. Então a gente foi colocando auxiliar de limpeza, a gente foi colocando uma recepcionista, porque eu tinha que sair para licença, né? Licença maternidade para mim não existiu, né? Não vou nem falar licença. Mas eu estava ali e tinha Você trabalhou até quantos dias antes de ganhar neném? Um dia antes. Um dia antes. Um dia antes. Eu parei só e voltou quanto tempo depois? Então, na verdade, eu quase não saí. Eu não saí. Na verdade, só saí para ter o bebê. Mas no outro dia eu já tinha o bebê e os meus compromissos, porque eu não tinha como terceirizar. Eu falo isso, sabe por quê? Porque nós que somos empresários, né, muitas vezes trabalhamos muito mais do que quem é empregado, tá? Sim. E outro dia, eu fazendo uma palestra na universidade, perguntei, quem quer ser empresário? Aí, lá estavam bem uns 20. Vem 4 aqui na frente. Primeiro que está disposto a quebrar, porque as estatísticas mostram aí que boa parte quebra a empresa, ninguém abre um negócio precisando quebrar. E segundo, eu perguntei, por que você quer ser empresário? Porque eu quero trabalhar pouco. Oh, Deus. O colaborador, ele chega sexta-feira, vai para casa e tem o seu final de semana. Nós, empresários, às vezes trabalhamos à noite, na sexta, trabalhamos sábado de manhã, trabalhamos no domingo de manhã. Sim. Então, assim, você trabalha muito mais. Tem que gostar daquilo que você faz para poder valer a pena, porque senão é melhor ser empregado. Exato. E eu sempre tive muita vontade de
aprender. Então, eu estava navegando naquilo ali, eu sabia o que era a empresa, o propósito dela. Já tinha feito, por exemplo, planejamento estratégico de um plano do parque tecnológico, mas eu não tinha feito planejamento estratégico do meu negócio. Eu não tinha... Você tinha participado de um planejamento, é isso? Exato. Aí pegou aquela experiência e trouxe. Não tinha feito o meu ainda. Certo. Né? E aí eu fui levando a empresa crescendo e a gente conseguindo ter bons clientes. Você não tinha planejamento, era o fazejamento, né? Era fazejamento, Tá. com certeza. E aí... Essa realidade que você está trazendo aí é a história de muita gente. Eu avaliei algumas empresas e a Brassinov sempre faz essa avaliação e Sim. raramente encontramos empresa que tenha lá o planejamento estruturado. E das que fazem, não colocam em prática muitas vezes. Isso. Eu não tinha nada no papel, estava tudo guardado na minha cabeça. Então, eu tinha um processo de recrutamento, eu tinha um processo de saber o que é que a empresa fazia, eu sabia muito bem como a empresa funcionava na minha cabeça. Não tinha nada escrito, né? Não tinha ferramentas para me apoiar. Quando você faz lá os POP, que é os procedimentos operacionais padrão, Isso. você passa a tirar o que está na cabeça e colocar no papel. E, inclusive, você fica mais fácil você delegar aquilo ali, passar para outra pessoa, tá? Inclusive, Vanessa, lá na Brassinov nós temos uma ferramenta que é a Universidade Corporativa, que você pode gravar esses POP e colocá-los. Quando você contratar outra pessoa, já está lá. Sim. Então, a Universidade Corporativa era algo que só as grandes corporações tinham. Por exemplo, pega uma Martins, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, eles faziam seus planejamentos estratégicos aí para 10, 15 anos e na perspectiva de pessoas, Sim. tá certo, lá do BSC, eles não iam ter gente para colocar aquele planejamento em prática. Sim. O que eles faziam? Montavam suas universidades para formar as pessoas. Hoje em dia, com as novas tecnologias, todos os nossos associados têm sua própria universidade corporativa. Isso facilita muito esse treinamento. Todo o conteúdo que você coloca na universidade corporativa tem uma pergunta que você faz. O que é que eu quero que ele aprenda quando ele tiver acesso a esse conteúdo? Aí ele responde lá uma provinha e se ele não passar, ele repete, estuda novamente, responde novamente até que ele possa receber seu certificado. Então você tem certeza que ele viu aquele conteúdo, porque treinamento custa muito caro hoje em dia se você for fazer da maneira tradicional. Você pode pegar um tripé, qualquer aparelho de celular hoje consegue filmar com boa qualidade e você colocar. Se você quiser montar um estúdio, você monta. Mas você pode fazer com o seu próprio celular. Então, os nossos associados hoje na Brassinov, eles têm essa ferramenta que você poder usar também se não estiver usando ainda. Sim, e aí a Brassinov ela chega para isso, né? Eu comecei com a trilha do conhecimento junto com o Sebrae, trilha do conhecimento para excelência na gestão. E aí aquilo me deixou fascinada. Então, a paixão que eu tenho por criação, ela vai além porque eu queria desenvolver aquelas atividades de forma assertiva, eu não queria estar só tendo uma clínica. Como é que a minha clínica ela vai se consolidar? Como é que eu vou conseguir levar esse negócio para frente se eu não estava capacitada? E aí começa essa trilha junto com a Brassinov. Então, aquela coisa de estar presa, aquela rotina, porque o empreendedor ele está preso, né, no dia a dia. Eu digo que se ele não tiver processos e indicadores bem definidos que ele possa delegar, e ele faz tudo, que é o emprisioneiro, tá? Exato. Ele fica ali fazendo tudo e chega a um ponto, até recomendo para você e para os demais, o livro O Mito do Empreendedor. É fantástico esse livro, ele conta a história, eu comparo ele com O Pequeno Príncipe, tá? O Pequeno legal. Príncipe, você leu O Pequeno Príncipe? Sim. Leu? Uhum. Quem é o príncipe? Quem é? Ai, nossa, não vou lembrar o nome dele. Tá. Ai. Não é o nome dele, não. Não, o personagem. O personagem, quem é ele? Ah. Você me respondeu, todo mundo responde, que eu respondia também. Exato. O Pequeno Príncipe, só depois que eu fiz um curso na Acrópolis sobre filosofia aplicada e teve uma palestra sobre o Pequeno Príncipe, foi que eu pude entender quem é o Pequeno Príncipe. Agora tu vai O Pequeno contar. Príncipe é todos nós. Ah, legal. O Pequeno Príncipe é você quando nasce puro, sem a sociedade dizer assim, você tem que ser assim, a política para ser assim, a escola é assim, o pai de que é assim, e você se torna moldar, né? quem você se tornou, como é que é? Me ajuda aí. Quem você se tornou. Não sei se está certa essa frase aí, tá? E aí, o que acontece? Você mata
aquela pureza que tem de você. Dá 2 exemplos, tá? Sim. Eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer agora. Quando ele tinha 5 anos, eu disse, você vai comer chocolate a essa hora? Ele olhou assim, e minha barriga tem relógio? Ah, e olha aí. Oi? Aí outro dia foi a minha filha disse, amanhã eu vou trabalhar no meu aniversário. Mas você vai trabalhar? Mas é seu aniversário. Oh, meu Deus. Eu disse assim, ué, para tudo, produção. Entendeu? Então, assim, aí então, o Pequeno Príncipe lê novamente com esse olhar. Sim, legal. Por exemplo, quando ele passa vários planetas, não é isso? E tem até a cobra, quando ele fala da cobra no final, é a hora é a morte que tá chegando, sabe? Que chega para todos nós. Então é muito interessante se você ler com esse olhar. Você sendo o personagem, tá? Sim. Ele desenha lá, né? Como assim? Que recebeu as críticas. Ué, foi eu que desenhei. Como é que o desenho você disse que não é? Né? Aí o mito do empreendedor, guardado as devidas proporções, tá? Até de leitura, né? Porque o Pequeno Príncipe tá aí, eu acho, entre os 5 livros mais lidos do mundo, né? Com certeza. Todos os tempos. O mito do empreendedor é o quê? É todos nós, tá? Aonde você é técnico, aí resolve abrir uma empresa. Só que quando você abre a empresa, ela não tem processos. E aí chega um dia, você passa a trabalhar 16, 17 horas por dia, você passa a não dar conta de tudo, você passa a não dormir direito, medicamento. Daqui a pouco você não consegue crescer e às vezes até quebra a empresa por falta dessa transformação do empreendedor no gestor. Que é isso que a gente quer aqui, é contribuir com essas pessoas, transformando elas de um empreendedor em um gestor. Tá certo? Com esses exemplos. Pegar o meu caso, eu era um técnico, para minha área que eu era vendedor. Sim. Vendia Golden Cross. Um belo dia, o cliente perguntava, tem odontologia? Tem odontologia? Eu disse, esse negócio é bom. Ó, veio a oportunidade, empreendedor, é tudo que ele quer. Fui lá e abri a Dental Gold, tá certo? Eu não entendia nada de gestão. Nada. Eu até brinco, eu digo que é como você pegar um tronco de árvore, jogar dentro de um rio e ter que esculpir uma canoa para atravessar antes de pegar o leito do rio. Não podia dar certo. Resultado, foi em 96, 97 eu quebrei com a empresa. Sim. Mas eu quebrei aquele popular, né, que diz assim, em 3 pedaços e perdi, não achava para poder emendar. Pra vocês terem uma ideia, na época, eu não sabia sequer usar uma planilha Excel na época. Eu não tinha nenhuma formação ainda. Sim. Depois eu me formei em administração, fiz 3 MBA pela FGV, 3 formações de coach, 2 de programação de linguística. Eu tenho mais de 100 cursos, que não vou falar todos eles aqui agora para não vir aqui falar de mim, tá? Sim. É mais de gestão, na verdade. Resultado. Um amigo meu pegou me diz a quem tu deve. Aí eu descobri que eu devia a 2 pessoas, né? A Deus e o mundo. A Deus e o mundo. Você tem uma ideia? Todos os bancos da época, Bamerindos, Excel, Paraiban, todos os bancos que eu devia. Todos. Nossa. Fora a agiota, quando ele pegou assim, que somou no computador todas as minhas dívidas, esse de tubo, tá? Esse computador de tubo, né? Uhum. Aí ele travou, ficou escuro, tá? Começou a piscar uma luzinha, aí apareceu o nome bem grande, assim, na tela. Tu estás... Eu não vou chamar um palavrão não, tá? Que foi o que apareceu lá, tá? Sim. Mas assim, tá espebado. Pebado é um termo lá de Caiçara que a gente usa pra dizer que tá lascado, tá? Tá espebado. Eu devia simplesmente 10 vezes o meu faturamento. Meu Deus. Eu não sei quanto você fatura que está nos ouvindo agora, está nos assistindo. Mas eu devia 10 vezes esse valor. Pensa aí, tá? Não sei. Então, hoje em dia o cara chama, mas rapaz, eu tô com um título protestado. O dia eu vi Roberto Santiago dizendo o seguinte, quando vai negociar com alguém, que a pessoa diz assim, olha, eu sou um cara honesto, eu nunca tive um título protestado, um cheque devolvido, ele corre comigo desse cara. Agora, olha, eu tinha 50 cheques devolvidos, agora só tenho 10, eu tinha 10 protestos, só tenho um, esse sabe sair de crise. Sim. Passar para outra crise. Resultado, eu olhei assim, né, eu digo, e agora, José? Eu tinha 3 opções. Opção 1, fugir. Larga tudo e foge. Mas para onde eu ia? Sim. Opção 2,
dar um tiro no ouvido. Muitos fazem isso, eu não recomendo. Não. Eu não tinha coragem de fazer, que eu gosto demais da vida, eu não tinha coragem de tirar a minha vida, tá certo? 3, trabalhar. E fui trabalhar dobrado, aprendi a pagar conta com troços que eu tinha, aprendi a negociar com cada um que eu devia. Sim. O cara ligava e dizia assim, olha, vou falar com você. Ia lá e dizia, olha, te devo quanto, cara? 10 mil reais. Eu dizia, exemplo, eu dizia, eu vou te pagar 100 reais por mês. O cara ficava puto comigo. Mas ele não tinha o que fazer. Mas eu pagava 200 por mês. Sim. Aí, opa, esse cara tá vivo, tá trabalhando. Então, assim, foi de muito aprendizado para mim essa fase. E eu sei que todo mundo passa por dificuldades na gestão, Sim. nas finanças, enfim, com pessoas, com carro trabalhista. E a necessidade de você fazer uma gestão baseada em indicadores, em processos, que você possa ter a empresa na mão, é muito importante. E como foi que vocês fizeram isso lá, esse seu crescimento? Você falou Sim. que a Abracinov chega em que momento na empresa de vocês? Né? E aí eu decido me associar à Abracinov por querer realmente fazer com que a gestão ela fique mais robusta, ela fique uma gestão que me dê a oportunidade de consolidar a empresa, né? Então, hoje, por exemplo, a gente todo mundo traça um perfil ideal de cliente, né? Eu quero atender X perfil, eu quero atender esse perfil. Mas o seu trabalho está sendo conduzido para que você atenda aquele perfil? Então, por exemplo, hoje eu tenho um acompanhamento mensal de 21 indicadores dentro da empresa, porque faz parte do meu planejamento estratégico. Então, eu sei, por exemplo, quantos cães eu atendo, quantos gatos eu atendo, quantos pets não convencionais eu atendo, de que forma está sendo, eu estou fazendo mais qual tipo de serviço, é consulta, é vacina? Por quê? Porque isso abre um leque de possibilidades de saber o que é a expertise da empresa ou o que eu tenho que transformar para trazer aquele cliente para o que eu não estou trabalhando. Então, né, hoje... Muito boa a sua colocação, desculpa interromper aí, mas assim, Uhum. é difícil a gente ver uma pessoa que é técnica ter esse nível de maturidade na gestão, tá Sim. certo? É muito difícil, porque, que você falou aí, eu tenho indicadores que me diz como está a situação do meu modelo de negócio. Exato. O que acontece? Só se gerencia aquilo que você mede, tá certo? Eu sempre digo o seguinte, uma gestão... Tá certo? Ela é tão forte quanto a quantidade de indicadores que você acompanha, que você Isso. monitora. Então, se você não monitora, você não faz gestão. Eu até brinco que você faz olhação. Tá? Fica só olhando a empresa. Isso, eu fazia isso mesmo. Eu olhava, eu sabia. Eita, olha que legal. Pronto, era isso. Que legal, que bom. Mas o que eu estou fazendo com isso? Uhum. Né? Quais os passos que eu vou dar? Então, por exemplo, em 2023 eu já vou lançar um atendimento para um nicho exclusivo que eu não estou conseguindo atender e que eu quero atender. Mas eu só consegui ver isso quando eu fiz o balanço anual e eu vi que eu estou deixando a desejar no atendimento de uma espécie, por exemplo. Então, isso só com monitoramento estratégico, né? Então, a Abracinov, ela entra muito forte nisso. Então, a gente consegue fazer com que isso se torne mais fácil, né? Porque no começo é muito difícil você criar hábitos, né? Porque o empreendedor ele tem que criar uma rotina. E isso é difícil porque você tem que apagar incêndio também. Outra uma frase, né, que diz que Né? a estratégia, ela é às vezes devorada no café da manhã. Você pensa, mas aí a rotina acaba consumindo você. Então, essa disciplina, que Sim. não é uma coisa fácil, Não. tá? Você tem que realmente ter uma constância de propósito, senão você acaba atropelando, não vendo essas coisas do dia a dia, tá? Sim. Às vezes o empreendedor também tem a ânsia de querer abrir novos negócios, sem saber se realmente a sua estrutura comporta isso. Tá certo? O atendimento, O né? atendimento. Exato. Às vezes de repente, você faz uma promoção, enche de gente no seu negócio, mas você acaba perdendo a qualidade. Tá certo? Então, assim, é muito importante você estar trazendo aí dessa gestão por indicadores. E hoje, assim, se você for pegar um processo que você tem orgulho dele lá, um benchmark, assim, que você vê no seu negócio, que é o que você melhor faz, qual seria o processo, Vanessa? Deixa eu pensar que o melhor que eu faço... Ai, meu Deus do céu, né? Assim, a gente busca atuar forte em várias vertentes, né? Tanto de o atendimento ao cliente, porque a gente sabe que é uma dificuldade daqui da capital,
ter um bom atendimento, né? Você vai numa loja e você não é bem atendido. E como é que funciona? Né? Como é que você treina a sua equipe para isso? Como é que você acompanha se ele foi bem atendido, se não foi? Como é que é o seu dia a Sim. dia? Na verdade, a gente criou um processo de atendimento. Então, Que a gente chama isso também de jornada do cliente, tá? exato, Certo? exato. Então, assim, quando eu chego nesse cliente, eu chego de que forma? Por onde eu venho? Como é essa comunicação? Como é que ela é dada, essa comunicação? Você pergunta o nome daquele cliente, você sabe quem é ele, né? E aí, imagina só que você vai no médico, sai o resultado do exame, mas quando você vai no médico, ninguém te liga para dizer: ei, Josuel, saiu aqui, viu teus resultados, tu tá assim, assim, assado, tem que fazer esse tratamento aqui. Por ter essa preocupação, hoje eu tenho esse processo muito bem definido de quê? Passar retorno. Então, é importante que o tutor saiba que o animalzinho foi lá, fez um exame, o resultado do exame saiu e ele tem uma receita. E tudo isso ele acessa de forma online através de um sistema. Então, esse cliente que Mais uma vez, as novas tecnologias facilitando isso uma experiência melhor para o há cliente, não é isso? 5 anos atrás. Então, desde 2017, o cliente que vai na clínica, ele tem acesso a um sistema onde ele acessa o peso, protocolo de vacina, receita, resultado de exame, tudo online. Então, quem vai lá desde 2017, Nem as clínicas, eu acho, humanas. hoje, humanas hoje, Exato. tem esse serviço hoje. Eu não conheço. Se Exato. alguém disponibiliza, eu não conheço. Mas o que você tem é poder baixar um exame de maneira eletrônica. Exato. Até onde eu chego. Eu sempre falo, né? Eu até uso isso como exemplo quando a gente está falando sobre a experiência do cliente. Eu digo, você foi no médico recentemente? Fui. Eu sei o que aconteceu, tá? No dia seguinte, a recepcionista ou o médico ligou para você perguntando o seguinte: olha, passamos tal medicamento para você, tá certo? Você tomou o medicamento, você tá sentindo melhor? Ah, meu Ah, pô, Deus. ninguém. Isso é um sonho, É, né? Na verdade. que acontece? Mas qual é a dificuldade em fazer isso? Não tem dificuldade Processo. nenhuma. Nós temos também na Abraço 9 uma ferramenta de NPS. Tá? O NPS é aquela metodologia que avalia a experiência do cliente. De 0 a 10, o quanto você indicaria para um parente ou amigo a experiência que você teve. O interessante dessa metodologia é que ela não é uma pesquisa de satisfação. Ela é uma pesquisa de lealdade do cliente. O quanto o cliente é leal. Se ele der até 6, ele é um cliente detrator. Se ele der 7 ou 8, ele é um cliente neutro. Esse detrator é aquele que fala mal de você, é aquele que muda com facilidade e, segundo a metodologia, se ele não existisse na sua empresa, era melhor, porque ele é um dinheiro ruim na sua empresa. Isso. Não aparece no balanço, mas ele é um dinheiro que ele empurra você para baixo, ele não deixa você crescer. O 7 ou 8 é aquele que, se você fizer um pouquinho mais pelo mesmo valor, ele muda. Se você fizer a mesma coisa mais barata, ele muda também. Sim. Mas o 9 e 10 é aquele que não muda com facilidade, ele sai falando bem da sua empresa, ele é considerado o evangelizador da empresa. Então, assim, que é o que todos nós queremos. Isso. A cada nota dessa, você pode perguntar o que motivou dar essa nota. Aí você pode ir trabalhando. E o interessante é que essa ferramenta, ela avalia toda a experiência do cliente. Isso. Desde a hora que ele ligou, que ele entrou pelo site, que ele foi atendido, que ele saiu. Então, esse ano mesmo a gente conseguiu realizar a primeira pesquisa nesse molde, né, do NPS, que dá um norte realmente desse trabalho que a gente vem fazendo. E atualmente estamos na segunda edição dessa pesquisa. Então, com a Abraço Nova, a gente conseguiu trazer uma metodologia mais aplicada para mensurar esse protocolo de atendimento que a gente tem implementado desde 2017. Então, foi muito importante você trazer isso, porque as pessoas não conseguem entender, né, que ouvir o cliente é importante, porque você pode estar fazendo Você um bom tem filho? trabalho. Hã? Você tem filho? Tenho. Tem filho feio? Ninguém tem filho feio, né? Assim, então, você faz essa pergunta, sabe? É bom quando a gente tá no meio de uma palestra com 100, 200 pessoas, né? Sim. Você tem filho? Quem tem filho? Levanta a mão. Quem tem filho feio? Todo mundo baixa. Então, às vezes, a nossa empresa, a gente acha que tá linda, maravilhosa, aos nossos olhos. Mas tem que ver o que o cliente Que acha, tá? Outra coisa também importante é, quando ele diz por que deu aquela nota,
como você pode perceber lá, você vê que ele diz os atributos que ele valoriza na sua empresa. Sim. O que você faz? Potencializa. Quando ele dá uma nota ruim, opa, o que eu tenho que melhorar? E aí você tem, que eu sempre digo, né? 2 orelhas e uma boca, tem que usar proporcionalmente, tem que escutar mais o cliente. Sim. Tem que escutar o que ele quer. Eu só recomendaria você acrescentar essa pesquisa a cada experiência que o cliente tem, tá? Sim. Vocês que fez uma pesquisa, fazer a segunda, ou fez 2 já, algo a assim, segunda foi agora. isso? Mas a cada experiência, porque às vezes ele veio hoje, tá certo? E amanhã, tá certo? A experiência é outra. Aí você pode dizer, mas eu vou estar mandando pesquisa para ele todo dia. Na plataforma tem uma coisa chamada moderador, que você pode, quando parametriza, dizer o seguinte: se ele já foi pesquisado essa semana ou esse mês, ele não enviar a segunda pesquisa. Na minha empresa eu envio toda vez. Se ele quer responder ou não, porque às vezes ele teve uma boa experiência aqui, Sim. mas no dia seguinte ele não teve. Por exemplo, um restaurante, tá? Eu peço uma comida, tá? Essa comida, o motoqueiro veio, subiu a calçada lá, sei lá o quê, ia se acidentando, e de repente chegou toda... não chegou legal, tá? Isso. Chegou legal. O dia seguinte pode ser diferente. Com certeza. E vice-versa. Então, é importante que a cada experiência, a cada contato que ele tem com a empresa, você possa pesquisar para que você entenda no olhar do cliente como é que ele está vendo a sua empresa. E tá? falando não só no olhar do cliente, mas uma boa prática que a Brasinov vem contribuindo, né, com a gente, é olhar não só o cliente, mas olhar também para a sua equipe interna, né? Então, assim, desde lá atrás eu falei para você que eu tenho um processo de recrutamento, mas eu tinha algumas coisas que eu precisava melhorar, como o descritivo de cargos. Então, com o descritivo de cargo eu consigo ver a competência comportamental e técnica daquele colaborador que eu tenho que trazer para a minha empresa. Eu consigo avaliar, fazer uma avaliação de desempenho e traçar também um plano para que ele melhore dentro da sua função, para que ele melhore o seu desempenho. Então, a gente vem usando a plataforma Performa, né, que é bem legal, e a gente vem cadastrando cada cargo para começar a fazer tudo isso através do sistema que vocês disponibilizam, que vai se tornar bem mais prático para a gente do que fazendo uma planilha ou fazendo um Word, ter tudo compilado. Então, a Brasinov, ela chega nesse sentido, né? Não é um olhar para a empresa de forma visando um lucro ou visando só um processo, mas realmente é um olhar macro, né? Para que... Na verdade, para você entender que está e nossos ouvintes aí, a gente usa uma metodologia, tá certo? De vários pilares, tá? Então a gente navega por toda a empresa. Quando é feita aquela avaliação inicial, sim, que passaram por vários processos, não foi isso? Isso. Aí você vai agora o quê? Priorizar quais são os processos que você pode colocar em prática primeiro. Então é ali que a gente começa a transformar o empreendedor em um gestor. Porque existe um conceito que é assim: eu não sei que eu não sei. Tá? Eu não sei que eu não sei. Sim. Aí, agora, eu sei que eu não sei. Desse jeito. Aí, agora, eu consigo entrar em ação. Por exemplo, tá? Eu não sei sobre, hoje aqui um assunto sobre física quântica. Eu não sei que eu não, assim, esse aí eu já sei que eu não sei, tá? Vamos pegar uma... Existem várias coisas, esse exemplo não vai funcionar legal, não. Existem várias coisas que você não sabe que você não sabe. Sim. Mas que alguém te apresenta, você passa a saber que você não sabia e agora entra em ação. Então, é esse processo que a gente faz na Brasinov. Por quê? O que acontece com o empreendedor? Você não é bom em tudo. Não. Deus não seria justo dar toda a expertise a uma pessoa só, tá? Sem dúvida. Então, você é boa na parte de gestão, seu esposo na parte técnica. O que acontece? Não que você não possa desenvolver e ele também, tá? Mas o que acontece? Por natureza, você já tem o seu perfil. Então, na hora em que se você monta uma empresa, você pensar mais na parte de venda, a parte de atendimento ao cliente. Se seu esposo monta sozinho, como você falou, ele pensa na parte técnica. Sim. Então, quando a gente faz a avaliação, você vai ver o que você já é bom naquilo ali, e você vê aquilo que você está precisando melhorar. É aí que gera as OMs, as oportunidades de melhoria, e você passa a trabalhar cada uma dessas. E isso faz com que você tenha a empresa na mão. Fica mais fácil de engajar as pessoas, fica mais fácil dizer o que você quer dela, fica mais fácil você atender o seu propósito. Então, nós temos ajudado muitas empresas através desse método lá que a Brasinov aplica no dia a dia, tá? Isso Vanessa, mesmo. Estamos chegando ao final, sabe? Que legal. Já estamos aqui, eu acho, há quase 1 hora. E papo bom passa rápido, né? Não é?
Ficava aqui a manhã toda falando sobre gestão, tá? Mas viram outras pessoas para dar continuidade, Sim. complementariedade em outros processos. Vanessa, o que você diria aí para aquele que está iniciando um negócio, está com sonho de abrir uma empresa, ou que já tem uma empresa, está Sim. passando por dificuldade na gestão, está passando por desafios para o próximo ano? O que você diria para essas pessoas, Vanessa? Olha, o que eu posso dizer, Josuel, é que, tipo assim, não se acomode, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente acha que já tem muita coisa, né? Ah, não, mas tá dando certo, eu tô trabalhando muito, mas vai dar certo. Mas não se acomode, não fique na sua zona de conforto. É muito confortável você ficar na posição de que eu não sei, ok. Mas quando você toma consciência de que você não sabe e pode saber, é muito legal, é muito transformador, né? Então, quem tem a oportunidade de estudar, de procurar uma associação como a Bracinove para estar fazendo parte, para ampliar os horizontes, é a única dica que eu deixo. Por quê? Os desafios, eles são diários no negócio, né? As crises, Hoje em dia está né? muito mais fácil você estudar, né? Exatamente, Antigamente era mais né? difícil. Quando estava em Patos, você tinha que só ter uma faculdade. Hoje tem Exato. até um site que eu sempre recomendo, tem vários assuntos lá. Aliás, são dois, na verdade. Um é Google, tá certo? E o outro é YouTube, tá? Então, assim, esses dois sites, se você quiser anotar aí para você. Ai, meu Deus. E o que Sim. eu pesquisar por nós, sabe? Se o Google é meu professor, nada me faltará, sabe? Então, assim, você tem muitos assuntos lá, qualquer coisa que Sim. você queira estudar. Essa transformação do empreendedor em um gestor é necessário para todas as atividades. Todos os negócios. O que acontece muito, pegando ali o gancho que você estava falando, Sim. Vanessa, é que muito ele fica naquela zona de conforto. Você conhece a teoria do sapo na água quente, na água fria? Para quem não conhece, é você pegar um sapo, colocar ele na água fria e começar a adicionar o calor, botar para ferver, ele vai morrer e não vai sair do canto. Se você botar ele na água quente, ele pula fora. Entendeu? Eu Sim. sei que você não quer fazer mal aos animais, não é isso? Jamais, né? Pelo Então, amor. assim, não é recomendado fazer o teste, tá? Mas se for fazer, a gente coloca o sapo primeiro aonde? Não bota o sapo em lugar nenhum. Não, mas se for Josué, fazer, deixa esse sapo quieto. Não, mas eu sei que você é defensor, mas você faz. Teria que fazer primeiro aonde? É na água quente, né? Por quê? Porque ele vai. E vai economizar um sapo, né? Exatamente. Porque senão você queimar, você vai matar. Então, assim, então a conversa é muito boa. Estamos Sim. chegando aqui ao final, muitos aprendizados, uma verdadeira aula aí de gestão você trouxe pra gente. Sim. E como eu sempre digo, coisa prática, você está fazendo, você viu seu esposo lá que estava com dificuldade, é a realidade de muita gente hoje, Sem dúvida. tá certo? Você viu lá que precisava contratar de acordo com o seu propósito, é a realidade de muita gente hoje. Sim. Você viu lá que precisava ouvir o cliente, é a realidade de muita gente, precisava fazer um planejamento estratégico. Então, assim, o que você traz para a gente é coisa de gente que fez e que está fazendo. Você trouxe novos sonhos, está implementando novos produtos a partir do que você viu dos aprendizados. Então, Sim. é isso que a gente quer trazer aqui para os nossos ouvintes. Essas lições de vida, que a gente chama essas boas práticas. É impossível você que tem uma empresa escutar tudo isso aqui e não sair pelo menos com uma ideia a mais. Não sair pelo menos com alguma coisa que você possa implementar ou rever seu processo ou até mesmo uma reflexão. Eu estou tão bem que estou melhor. Tem casos também assim, tá Sim. certo? Dentro aí nessa questão de ouvir o cliente, você pode fazer focus group, que é uma metodologia de botar 5, 6 clientes numa sala e começar a Sim. conversar com ele, oferece um cafezinho ou um vinho, alguma coisa e bater um papo para ouvir o que eles estão dizendo. Por que eles gostam da sua clínica? Tem outras metodologias que é pesquisa qualitativa, quantitativa. Então, existe outras metodologias, mas o importante não é a quantidade. O importante é o BFF. Sabe o que é o BFF? É o básico bem feito, que muita gente não faz nas suas empresas. Então, assim, se a gente deixou aqui uma mensagem e isso gerar algum aprendizado, valeu muito a pena o nosso bate-papo aqui, tá? Com certeza. Então, o Bússola do Gestor é isso, tá, gente? É essa troca de experiência. Se eu encontrar com você na rua e lhe der o meu celular e você me der o seu, você sai com um celular e eu saio com um. Mas se eu te der uma ideia e você me der uma ideia, você vai sair com dois e eu com duas ideias. Então é isso, a gente vai aqui aprendendo com quem está fazendo, levando essas experiências para que você possa
performar melhor, para que você possa desenvolver mais seu time, para que você possa ganhar mais dinheiro, sim, e não tem nenhum problema com isso. Muita gente fala de ganhar dinheiro com medo, não, você monta um negócio, ele tem várias finalidade social, tem que trabalhar de maneira socioecologicamente correta, protegendo os pets, não pode estar matando o sapinho, não é isso? Mas também você abre um emprego para você ganhar dinheiro, tá certo? E aí você poder realmente compartilhar também essas experiências. Bússola do Gestor, transformando empreendedores em gestores.